Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje vamos falar sobre progressões aritméticas. Mais especificamente, vamos falar da fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Meu nome é Leão Cavalcante Lima, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta. Falaremos aqui da fórmula da soma dos n primeiros termos de OPA, em seguida faremos alguns exercícios e deixaremos uma atividade para que vocês possam estar praticando. Considere a seguinte progressão aritmética, A1, A2, A3, até o AN. Eu vou estar interessado em obter uma expressão para a seguinte soma, Sn igual a A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 2 mais AN menos 1 mais AN, ou seja, estou interessado em obter uma expressão para a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Eu posso reescrever essa equação 1 da seguinte maneira. Vou pegar o segundo membro e inverter a posição da soma. Vou começar somando o AN, depois o AN menos 1, depois o AN menos 2, e assim sucessivamente até chegar no A1. Então todas as duas vão dar o mesmo resultado, né? Já que é a mesma soma, só mudei a ordem. A gente pode reescrever essa progressão aritmética A1, A2, A3 até o AN da seguinte maneira. Eu troco aqui o A1, mantenho o A1. Troco o A2 por A1 mais a razão. Troco o A3 por A1 mais duas vezes a razão. Lembre-se que, para obter o segundo termo, eu pego o primeiro termo e somo a razão. Então, eu troquei aqui o A2 por A1 mais R. Para obter o próximo termo, eu olho para o anterior, que é o A1 mais R, e somo a razão. Então, para esse terceiro termo, eu vou ter A1 mais duas vezes a razão. No finalzinho aqui no AN, eu vou manter o AN, mas o anterior, que é o AN menos 1, eu vou trocar pelo AN menos a razão. Então, ficamos com AN menos R no lugar de AN menos 1. Analogamente, eu vou trocar o AN menos 2 pelo AN menos R, ou seja, AN menos 2R. Então, eu troquei essa sequência, reescrevi ela dessa maneira aqui. Agora eu vou substituir essa nova sequência, essa maneira como foi escrita a sequência, tanto na 1 como na 2. Fazendo essa substituição e somando as duas equações, vou obter... Muito bem, aí ficamos com essa expressão, né? Sn igual a 1 mais A1 mais R mais A1 mais 2R, e assim sucessivamente até chegar no AN menos 2R mais AN menos R mais AN. E nessa de baixo eu reescrevi a mesma soma, só que com a ordem contrária, né? Eu usei a expressão 2, a equação 2. Se eu efetuar essa soma aqui, eu vou ter Sn mais Sn igual a 2 vezes Sn. Aqui eu vou ter A1 mais N. Aqui eu também vou ter A1 mais AN. A1 mais AN, A1 mais AN aqui também, porque esse R positivo vai cair com esse R negativo, vão se cancelar. Aqui também, nessa terceira parcela, eu vou ter A1 mais AN. O 2R vai cancelar com menos 2R. Isso continua até o final, onde vamos chegar com AN mais A1. A1 mais AN também aqui, né? Então, fazendo o cancelamento dos R's aqui, ó, o R com menos R cancela, 2R com menos 2R. Até o final, eu vou obter essa soma. 2Sn igual a 1 mais a n, n parcelas. Vai acontecer n parcelas a1 mais a n. Ou seja, eu vou ter que 2n é igual a n vezes a1 mais a n. Passando esse 2 que está multiplicando para o segundo membro dividindo, eu obtenho a expressão para a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, para se somar os n primeiros termos de uma progressão aritmética, eu faço que Sn é igual a n vezes a1 mais a n, tudo isso dividido por 2. Tá, ok? Vejamos alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, determine a quantidade total de palitos usada para se construir as 20 primeiras figuras. Tenho aqui a primeira figura, a segunda e a terceira.
Quando eu construir 20 figuras, quantos palitos eu vou ter gasto? Essa é a pergunta, né? Quantos palitos eu usei para construir 20 figuras? Observe que na primeira figura, a gente gasta 4 palitos para construí-la. Na segunda figura, eu gasto, além dos 4, mais 3. 4 mais 3, 7. Então, 4 para a primeira, 7 para a segunda. Na terceira figura, além dos 7 que eu já tinha gasto na segunda, eu vou gastar mais 3 também. Então, 7 mais 3, 10. Então, 4, 7 e 10. Temos, na verdade, uma progressão aritmética de razão 3. Vamos essa PA aí, ó. 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Como eu quero construir as 20 primeiras figuras, eu vou obter agora quem é o A20, quem é o termo que está na posição 20. Para isso, a gente utiliza a fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, eu vou trocar por A20 igual a 1 mais 19 vezes r. Então, A20 é igual a 1, que é 4, mais 19 vezes a razão, que é 3. Então, ficamos com A20 igual a 61. Então, a 20ª figura, nós utilizamos 61 palitos para construí-la. Como eu quero o total de palito utilizado para construir essas 20 figuras, eu vou fazer a soma S20. Então, utilizando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, Sn igual a n vezes A1 mais a n sobre 2, obtemos a seguinte expressão. S20, a soma dos 20 primeiros, é igual a n, que é 20, vezes o A1, que é 4, mais o A20, que é 61, tudo isso dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 61 mais 4 dá 65. Então, eu vou ficar com 10 vezes 65, que dá 650. Portanto, precisamos de 650 palitos para construir as 20 primeiras figuras. Próximo exercício. Calcule a soma dos 20 termos iniciais dessa progressão aritmética. 1, 7, 13. Eu quero a soma dos 20 termos iniciais. Note que o A1, o primeiro termo, é igual a 1 e que a razão é 6. 1, primeiro termo, mais 6 dá 7. 7 mais 6 dá 13. Então, a razão dessa PA é 6 e o primeiro termo é 1. Então, pela fórmula do termo geral, eu consigo obter o 20º termo. A20 é igual a 1 mais 19 vezes a razão. Substituindo a 1, que vale 1, e a razão, que vale 6, obtemos 1 mais 19 vezes 6. E, portanto, o A20 é igual a 115. Como queremos a soma dos 20 primeiros termos iniciais, eu vou utilizar a fórmula da soma. S20 igual a n vezes A1 mais A20 sobre 2. O n é 20. O A1 vale 1 e o A20, 115. Substituindo, dividindo agora 20 por 2, que dá 10, e somando 1 mais 115 dá 116, eu vou ter 10 vezes 116, que dá 1160. Então, a soma dos 20 primeiros termos iniciais dessa progressão aritmética é 1160. Agora vamos obter a soma dos 100 primeiros termos da sequência dos números ímpares positivos. Essa sequência dos números ímpares positivos começa com o número 1, que é o primeiro ímpar positivo. E a razão dessa progressão aritmética, que é a sequência dos números ímpares, forma uma progressão aritmética de razão 2. Deixa eu escrever ela aqui, ó. A sequência dos números ímpares é dada por essa progressão aritmética, em que o primeiro termo é 1 e a razão é 2. De 2 em 2 vai aparecendo o próximo número ímpar. Primeiro vamos obter quem está na posição 100. E depois vamos fazer a soma, utilizando a fórmula da soma. Para obter quem está na posição 100, eu vou usar a fórmula do termo geral, que diz que o A100 é igual a 1 mais 99 vezes R. Substituindo a 1, que vale 1, e a razão, que vale 2, ficamos com 1 mais 99 vezes 2.
1 mais 99 vezes 2 dá 199. Portanto, o número ímpar que está na posição 100 é o 199. E agora eu posso usar a fórmula da soma dos 100 primeiros números ímpares. 100 primeiros números da progressão aritmética. A fórmula dos 100 primeiros números da progressão aritmética. Então, S100 é igual a N, que é o 100, vezes A1 mais A100 sobre 2. Substituindo o A1, que é 1, e o A100, que é 199, temos que 100 dividido por 2 dá 50, e o A1, 1, mais 199, 200. 50 vezes 200, 10.000. Portanto, a soma dos 100 primeiros termos da sequência dos números ímpares positivos dá igual a 10.000. Agora eu quero calcular a soma dos n primeiros números ímpares positivos. No exercício anterior, a gente tinha calculado a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos. Agora eu quero a soma dos n primeiros números ímpares positivos. Novamente, aqui, ó, a sequência dos números ímpares positivos é dada por essa progressão aritmética de razão 2, em que o primeiro termo é 1. O A1 vale 1. Primeiro eu vou começar obtendo o termo que está na posição n. E para isso a gente utiliza a fórmula do termo geral. A n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. O A1 vale 1 e o R vale 2. Substituindo, ficamos com essa relação. Fazendo a distributiva aqui, 2 vezes n, 2n, e 2 vezes menos 1, menos 2, obtemos que o AN é igual a 2n menos 1. Então, o nésimo número ímpar é 2n menos 1. Agora eu utilizo a fórmula da soma dos n primeiros números da progressão aritmética. Sn é igual a n vezes A1 mais AN, tudo isso sobre 2. Substituindo o A1, que vale 1, e o AN, 2n menos 1, temos essa expressão. O 1 menos 1 vai cancelar. Então, vai ficar n vezes 2n sobre 2. Cancelando 2 do numerador com 2 do denominador, sobra só n ao quadrado. Portanto, a soma dos n primeiros números ímpares positivos é igual a n ao quadrado. Lembra que no exercício anterior a gente queria a soma dos 100 primeiros números ímpares? Então, por essa relação, bastava fazer 100 ao quadrado, que dá 10.000. Então, esse exercício serve também para responder o exercício anterior, ok? Então, sempre que você quiser obter a soma dos n primeiros números ímpares positivos, basta fazer n ao quadrado.